Fala pessoa, beleza? No vídeo de hoje eu vou responder rapidinho um comentário do, deixa eu ver rapidinho aqui, Madison MTB. É, Ele pergunta sobre como que ele poderia trabalhar com as artes dele para camisa e ele terceiriza com gráfica, né? Eu vou falar rapidinho aqui e eu tô querendo já nos próximos dias fazer uns vídeos focado para essa área de sublimação, camiseta, fotoproduto e tal, porque tem algumas coisas, tem sites já há muito tempo envolvido com isso. O próprio portal Sublimático, a própria Sulink que vende produto e tal, eles têm vários vídeos colaborando sobre, né? Mas eu queria fazer algo mais voltado para open source, para programas gratuitos que não tem muita coisa, né? Tem muita gente ensinando Inkscape para sublimação, assim, mas eu queria fazer como os programas fazem. É, então, respondendo a pergunta dele ali, eu vou falar as etapas antes, que era o certo, né, ele fazer, e daí depois eu vou falar um pouco sobre esse esquema que eu quero fazer de vídeos. Daí nos próximos vídeos eu vou começar a correr sobre isso. A primeira coisa que ele tem que ver é o lugar que ele vai imprimir, é o método, a técnica que a galera usa. Por exemplo, se você for imprimir numa gráfica, um cartão de visita, por exemplo, lá, por mais que você queira já mandar tudo pronto dentro de um padrão, cada gráfica ele tem um jeito de trabalhar as cores. Por exemplo, se você vai imprimir na atual card e você vai fazer um impresso todo preto, por exemplo. Se você usar só o preto 100%, pode acabar acontecendo a arte que está fazendo ela ficar com preto meio desbotado, né? Se você usa, por exemplo, impressão em casa e usa preto 100% apenas, vai ficar desbotado quase certeza, né? Porque a tinta da impressora ela já trabalha diferente, né? Então você tem que compensar esses pretos e principalmente impressão em casa, né? E na gráfica, quando você vai trabalhar com preto mais intenso, cada gráfica tem uma fórmula. Tipo, na atual card, eles indicam, né? Você usar 40% desse ano e 100% de preto. Vai dar 140% de carga de cor, né? E você chega em pretos mais intensos. Teu material não corre risco de ficar desbotado e o cliente não vai brigar contigo, né? Mas tem outros lugares também que eles usam outras fórmulas. Então você tem lugares que eles pegam 25% de ciano, 25% de magenta e 100% de preto. Tem outros lugares que é mais intenso ainda, né? Que eles aceitam 40% de ciano, 40% de magenta, 27% de amarelo, 100% de preto. E por aí vai, né? Eu sei que desses testes que a galera faz para imprimir em offset, você não pode passar ali de 230, 250%, eu acho, né? Talvez um pouco menos, de carga de tinta, porque daí, dependendo do que você está imprimindo ali, o preto ele vai começar, principalmente se a gramatura de papel que você está usando ele é fino, né? É muito fininho, a tinta vai invadir, né? O outro lado, ela vai, dependendo do impresso ali, as letras, a cor ela vai se espalhar, né? Vai perder definição, então tem esses lances assim que tipo varia de gráfica para gráfica, como eu comentei de preto. Então a primeira coisa que ele tinha que fazer era conversar com o lugar que vai imprimir o tipo, a técnica que eles usam de impressão, né? Que nem ele falou que terceiriza para fazer camiseta numa gráfica sublimação total, pelo que entendi. Então tem que ver se essa sublimação total que ele está fazendo é em DTG e qual o tipo de impressora que é. Se é uma impressora adaptada, que nem uma Epson, ou se é algum outro tipo de processo,
porque daí cada processo você pode, até no caso do DTG, se for uma impressão adaptada, RGB mesmo já resolve, né? Porque eu quero fazer futuramente vídeos sobre isso para ficar bem claro para vocês, mas impressoras domésticas, por exemplo, elas, quando elas foram inicialmente fabricadas e durante os anos, elas foram feitas para usuários que não são designers, não são artistas e tal. Então a galera focou assim, bom, a galera vai baixar a imagem da internet, vai imprimir fotografia, e esses dispositivos, eles já são em RGB, né? Eles não são propriamente imagens para você ir lá na gráfica e tal, mandar em offset fazer. Teria que passar por um profissional para ele adaptar para esse sistema de cores, de impressão e tal. Então, não foi essencialmente focado para isso, entendeu? Então, as impressoras daí elas não são propriamente assim para quem trabalha com design, assim, é mais para impressão do dia a dia, essas coisas assim. E o que a gente faz daí é adaptar, né? É tudo uma adaptação. Então, às vezes, que nem essa da DTG, se for DTG, dependendo da impressora, se ela é adaptada de Epson, alguma coisa assim, às vezes no RGB já resolve até melhor do que você fazer às vezes em CMYK lá e usar um preto que vai ficar muito claro e daí vai dar problema. Então, esse passo que ele teria que fazer primeiro é conversar com a galera lá, ver como eles trabalham, né? Para depois pensar nas artes, né? Porque às vezes ele também trabalha num jeito, num padrão ali, às vezes ele faz no Canva arte, às vezes ele faz Inkscape ou algum programa pago, alguma coisa assim. Aí ele pode adaptar para esse jeito deles. Que eu indico vocês fazerem assim, porque não adianta eu falar um jeito aqui e daí chega lá na gráfica eles não trabalham desse jeito, entendeu? Então, respondendo ele, teria que ver isso e tem algumas nuances, né? Por exemplo, mesmo que você trabalhe em RGB, tem algumas cores aqui, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Eu fiz um teste aqui. Ó, essas cores aqui que eu criei, elas costumam dar um bocado de diferença na hora de imprimir, que nem essa cor violeta aqui, ela desbota, esse azul gelo, ele costuma ficar um pouco mais escuro, esse azul aqui royal, ele costuma perder também tom, então tem que ter todo um cuidado quando você vai trabalhar com RGB, para não acabar depois tendo problema com essas cores, né? Se ele trabalha em vetor, o que eu recomendaria para ele? Você pode, por exemplo, fazer arte no Inkscape, tudo em vetor e tal. Depois vir aqui no Scribus. E quando for mandar para lá, você vem aqui, salvar como PDF. Aí coloca X1 lá. E escolhe um perfil de saída aqui, por exemplo, esse aqui. Webcoted, alguma coisa assim. Eu tô com poucos perfis aqui que eu não instalei ainda. Mas ou o Folga 27 ou um desses três aqui você já teria uma noção de como vai ficar. O que ele vai fazer? Ele vai converter a imagem tua em CMYK antes de imprimir em PDF, né? O programa que eu estou usando é o Scribus aqui para fazer isso. E daí você tem uma noção melhor de como que ficaria antes de imprimir, né? Que nem aquele eu converti no próprio Inkscape, mas se você fizer isso no Scribus é mais rápido de fazer e você já vai ver como fica impresso ali, porque essa simulação CMYK que a gente tem aqui nesses programas, que nem o SK1 Project, o Scribus também faz isso, que é focado para impressão gráfica mesmo, você já consegue ter uma noção
de compensação de cor por causa da luz, né? Eu queria fazer um vídeo só sobre isso durante esses vídeos que eu quero fazer sobre sublimação, porque a galera se perde por causa disso, né? Tem uns que falam, o certo é trabalhar em RGB, não sei o que lá. Mas os dispositivos, eles são feitos de cores geradas pelo sistema de cor vamos falar de luz, assim, para vocês entenderem, né? Para não ficar muito difícil. E na hora de imprimir não tem esse jeito de mesma técnica, né? A tela, a folha, ela recebe pigmento de tinta, não é? Não, ela não vai gerar luz também igual uma tela de computador, por exemplo. Então tem cores aqui que ela não vai conseguir chegar no mesmo tom, né? Porque não tem como ela emitir luz, vamos falar assim. Aí o que vai acontecer? Ela vai ficar mais apagada, desbotada, igual esse caso de cima aqui. Como ali é uma simulação, não vai ficar igual tá na tela também, né? Ela talvez fique mais escuro ou fique mais vivo, né? Do que está aqui. A cor, né? Então, e depende também da fórmula da gráfica, o tipo de tinta, essas coisas assim. É igual na sublimática mesmo, né? Dependendo da qualidade da tinta que você compra do fornecedor, ela pode ficar excelente, né, o resultado, ou pode ficar estranho, né? E isso vai depender também do perfil de cor, caso você imprima de casa. Então, esses detalhes eu quero passar para vocês nos próximos vídeos, fazer aqui uma lista de aulas, vamos falar assim, de videoaulas. Eu vou começar lá do básico e daí mais avançado vai terminar em impressão daí, que seria esse caso aqui, que daí você tem que entender já o que é CMYK, o que é RGB, algumas técnicas também, né? Que nem dependendo do caso aqui, se eu vou trabalhar com foto, eu posso trabalhar com Krita, por exemplo, com GIMP, com esses outros programas. E se eu vou trabalhar com logotipo, com brindes, essas coisas que envolve quase que um lance de embalagem, assim, aí eu posso trabalhar mais em vetor, né? E tem um lance também, né, que eu estava conversando dos pretos, preto calçado e tal, que às vezes você pega uma foto e, que nem essa aqui, por exemplo, que eu abri, ela não vai estar já com preto tipo 40% e tal, você vai ter que adaptar, né? Então um jeito aqui que eu faço, só mostrando rapidinho, uma das coisas que eu quero depois fazer junto com vocês para pegar tipo, vim aqui, vou tirar esse fundo preto aqui para gerar um outro tipo de preto para ele. Eu posso vir aqui em cores, cor para alfa, vou desativar aqui por enquanto visualização. Opa, agora foi. Seletor de cores, vou vir aqui no conta-gotas e vou selecionar uma cor preta aqui. Vou dar um OK. E agora aqui eu venho em visualização. Então eu removi ali rapidinho o preto que eu não posso usar lá na gráfica porque vai ficar muito escuro daí. Um exemplo, né? Daí eu posso vir aqui no próprio Krita. Venho aqui em CMYK Sliders. Apesar que aqui eu estou usando o Mac, né? E eu acho bugado aqui a ferramenta de cor do Mac. Se você usa o Windows ou o Linux, acho que você não vai ter problema com isso. Mas eu encontrei aqui no Mac e tá difícil de resolver isso aqui. Se você saber, se você usa Mac e souber, né, como que eu posso arrumar isso aqui, eu vou mostrar rapidinho. Ó, que nem aqui eu deixei já nas cores, né? Vou dar um OK. E vou vir aqui, editar, preencher cor do primeiro plano. Aqui ela já está próximo de um tom preto ali que eu não quero que fique muito escuro, né? Mas tem um bugzinho aqui do Mac, que se eu voltar na cor aqui, ó, ele não faz o que eu mandei, ó. Ele é como se ele voltasse pro RGB e daí do RGB ele simulasse esse CMYK ali.
um bugzinho meio louco, né? Porque ele não faz as cores que eu pedi ali. Por mais que eu troque o perfil de cor lá em cima, mexa ali, ele tem esse bug na ferramenta. E mesmo que eu esteja alterando aqui, do ladinho, pro tipo de CMYK que eu quero aqui, trocar, ele volta para esse tom ali. Aí quando eu jogo no Scribus, ali ele dá diferença. Deixa eu até voltar aqui para um tom vermelho para... Enfim, né? Na verdade nem preciso fazer isso. Futuramente, como eu vou fazer vídeos, talvez eu já corrija isso, mas é só para vocês verem que dá para eu trocar o preto, por exemplo, para um preto que a gráfica queira, né? Daí essa foto aqui eu salvo lá depois. E se eu tiver que editar alguma coisa na arte em vetor, eu edito. Posso jogar no Scribus lá para mandar depois para a gráfica. Que tem alguns probleminhas também, tipo, eu não posso mandar, por exemplo, essa imagem sem fundo e depois colorir lá no Scribus de preto, porque se eles exigem PDF X1A lá, vai dar problema do fundo que é vetor com essa cor, com esse imagem bitmap. Então algumas coisas eu tenho que trabalhar tudo em bitmap, que nem imagens de fotos, essas coisas assim, resolver tudo aqui num programa. E textos, essas coisas eu posso resolver tudo em vetor daí para imprimir, né? E não é à toa, né? Eu acho que tem algumas pessoas que não gostam de ficar variando de programa para programa, porque fica muita coisa daí, né? Às vezes a pessoa quer centralizar tudo só no Inkscape, ou só no programa só, mas não é à toa, pessoal, que tipo a própria Corel, o próprio Adobe, eles têm vários programas, né? Tem o Illustrator, tem o Photoshop, que dá para trabalhar em conjunto. Tem aqui a Corel, tem o Corel Photo Paint, tem o Corel Painter, que você pode trabalhar em conjunto de edição de bitmap com vetor, né? Então aqui a gente pode usar 2 a 3 programas para resolver os problemas também. E você vai ter resultados bem melhores na hora de imprimir esses materiais. Então, respondi o rapaz lá, né? Que, tipo assim, o que eu indicaria para ele? Primeiro pergunta lá e tal, para ver o que o pessoal vai falar. Que de repente você pode usar RGB mesmo. Mas se tiver que trabalhar em CMYK, também pergunte sobre preto calçado, essas coisas, para você não se lascar depois, não ficar muito claro suas imagens. Para fazer suas sublimações aí. Aí nos próximos vídeos eu começo a falar mais sobre isso. E é isso aí, beleza? Valeu!